uma piscina assim, nunca nade. Porque piscinas assim e lagos parados são um ambiente perfeito para uma ameba comedora de cérebros, que chama Naegleria fowleri. Quando você mergulha, a água com a ameba entra no seu nariz e chega no seu cérebro. Os sintomas aparecem depois de alguns dias, e são febre, dor de cabeça e vômito. E isso é fatal 99% das vezes, então não pula aí! Se você vê uma piscina assim, nunca nade. Porque piscinas assim e lagos parados são um ambiente perfeito para uma ameba comedora de cérebros, que chama Naegleria fowleri. Quando você mergulha, a água com a ameba entra no seu nariz e chega no seu cérebro. Os sintomas aparecem depois de alguns dias, e são febre, dor de cabeça e vômito. E isso é fatal 99% das vezes, então não pula aí! Se você vê uma piscina assim, nunca nade. Porque piscinas assim e lagos parados são um ambiente perfeito para uma ameba comedora de cérebros, que chama Naegleria fowleri. Quando você mergulha, a água com a ameba entra no seu nariz e chega no seu cérebro. Os sintomas aparecem depois de alguns dias, e são febre, dor de cabeça e vômito. E isso é fatal 99% das vezes, então não pula aí! Erros de filmes melhores que os próprios filmes. Na cena de Dia da Independência, em que o Will Smith tá carregando um alien, ele fala isso aqui. And what the hell is that smell? Isso, na verdade, era o ator reclamando do cheiro insuportável que tava no estúdio, por causa do material que eles usaram pro cenário. O Peter Parker é dos Estados Unidos, mas o Tom Holland é britânico. E em alguns momentos, o sotaque real dele acaba aparecendo. Like a grandmother. Oh my god, that's so English. Yeah, like a grandmother. Like a grandmother, darling. Em Doutor Estranho, tem uma cena em que ele precisa pegar o bastão sem olhar. E pra dar certo, ele precisou fazer essa cena muitas vezes. And we are all the better for it. And we are all better for it. Damn it, I'm not that cool. Por fim, nos bastidores, os super-heróis são bem mais desastrados. And spelled to keep the secrets tight. Por que um corte de papel dói tanto? Apesar de ser um corte fininho, ele dói pra cacete. Isso acontece porque o corte de papel chega numa parte do seu dedo que tem muitas terminações nervosas, que são responsáveis pela nossa sensação de toque, e por isso são super sensíveis. Como a gente usa muito as mãos, esse cortezinho fica reabrindo e inflamando toda hora, e faz parecer que o seu dedo vai cair. Por que um corte de papel dói tanto? Apesar de ser um corte fininho, ele dói pra cacete. Isso acontece porque o corte de papel chega numa parte do seu dedo que tem muitas terminações nervosas, que são responsáveis pela nossa sensação de toque, e por isso são super sensíveis. Como a gente usa muito as mãos, esse cortezinho fica reabrindo e inflamando toda hora, e faz parecer que o seu dedo vai cair. Por que um corte de papel dói tanto? Apesar de ser um corte fininho, ele dói pra cacete. Isso acontece porque o corte de papel chega numa parte do seu dedo que tem muitas terminações nervosas, que são responsáveis pela nossa sensação de toque, e por isso são super sensíveis. Como a gente usa muito as mãos, esse cortezinho fica reabrindo e inflamando toda hora, e faz parecer que o seu dedo vai cair. Fobias mais estranhas. Venustrafobia é o medo extremo de pessoas bonitas, e quem tem ela pode ter um desejo extremo de se afastar de qualquer pessoa que considere bonita. Algumas pessoas têm um medo extremo de coisas pequenas, e essa fobia se chama microfobia, e pode acontecer depois de uma experiência ruim com alguma coisa pequena. Enquanto a linonofobia é o medo de cordas ou fios. Tempinofobia é o medo extremo de conversar durante o jantar. Queria saber o que causa isso. Enquanto a ginofobia é o medo extremo de mulheres, uma coisa que eu acho que muitos homens têm. Fobias mais estranhas. Venustrafobia é o medo extremo de pessoas bonitas, e quem tem ela pode ter um desejo extremo de se afastar de qualquer pessoa que considere bonita. Algumas pessoas têm um medo extremo de coisas pequenas, e essa fobia se chama microfobia, e pode acontecer depois de uma experiência ruim com alguma coisa pequena. Enquanto a linonofobia é o medo de cordas ou fios. Tempinofobia é o medo extremo de conversar durante o jantar. Queria saber o que causa isso. Enquanto a ginofobia é o medo extremo de mulheres, uma coisa que eu acho que muitos homens têm. Nas cenas de cirurgia dos filmes, pra parecer que tá cortando sem o ator realmente se machucar, eles usam isso. Um bisturi sem corte que tem uma bolsinha, que quando você aperta, sai sangue falso. Já as seringas são retráteis. Quando você pressiona a agulha, ela vai pra dentro da seringa, e parece que a pessoa tá sendo perfurada. Quando um ator leva uma facada, ela normalmente é de plástico ou retrátil, e tem um caninho por trás de onde sai o sangue falso. Eu sempre quis saber isso. Por fim, pra fazer cenas de sangue sem sujar o estúdio, eles usam essas poças falsas.
Pessoas insanas pra cá. Em 2022, um político da Índia bebeu água de um rio que ele insistia em dizer que tava limpo, pra provar que o que ele dizia era verdade. Só que no final, a água tava tão poluída que ele precisou ser levado de helicóptero pro hospital. Porque se fosse de carro, não ia dar tempo de ele sobreviver. Que nojo, cara. Em 2019, uma mulher e um cara deram match em um aplicativo de namoro. Eles foram pro encontro e a mulher gostou muito dele. Só que o interesse não foi mútuo. Mas a mulher continuou tentando contato com ele de um jeito meio intenso. Em 10 meses, ela mandou mais de 159 mil mensagens pro cara, numa tentativa de fazer ele se apaixonar por ela. Depois disso, as mensagens finalmente pararam, depois que ela foi presa por invadir a casa dele. Em 2011, um empresário chinês contratou alguns funcionários para destruírem a Lamborghini dele de 2 milhões de reais. O motivo? O motor deu problema e a concessionária não estava conseguindo arrumar. E aí ele decidiu que a melhor alternativa era simplesmente destruir o carro. Eu acho que fazer isso não conserta o motor, mas eu posso estar errada, né? Eu não sou mecânica. O quão raro é o seu corpo? Só 30% das pessoas conseguem levantar uma sobrancelha. 25% das pessoas usam óculos. Eu sou uma delas. Só 16% das pessoas têm cera de ouvido seca ao invés de molhada. E ser canhoto é muito raro. E só 10% da população, né? 30% da população consegue mexer as narinas. 8% das pessoas têm olho azul. E todas elas são primos distantes. Só 2% das pessoas conseguem encostar o polegar no pulso. Eu consigo. 4% das pessoas não conseguem ver imagens quando pensam. E só 3% das pessoas têm como cor favorito o preto. O quão raro é o seu corpo? Só 30% das pessoas conseguem levantar uma sobrancelha. 25% das pessoas usam óculos. Eu sou uma delas. Só 16% das pessoas têm cera de ouvido seca ao invés de molhada. E ser canhoto é muito raro. E só 10% da população, né? 30% da população consegue mexer as narinas. 8% das pessoas têm olho azul. E todas elas são primos distantes. Só 2% das pessoas conseguem encostar o polegar no pulso. Eu consigo. 4% das pessoas não conseguem ver imagens quando pensam. E só 3% das pessoas têm como cor favorito o preto. E se você nunca mais dormisse? Nas primeiras 24 horas, você se sentiria com mais energia e mais feliz, porque teria um excesso de dopamina no seu cérebro. Mas já no segundo dia, você ficaria irritado, lento pra reagir às coisas e teria problema de memória, se sentindo bêbado. Depois de 39 horas, mesmo com você acordado, seu corpo tiraria mini sonecas durante o dia pra conseguir funcionar, meio que dormindo por alguns segundos. Com 2 dias completos, você perderia o controle sobre o seu corpo e começaria a esbarrar nas coisas e até cair sem querer. E começaria a escutar coisas que não estão ali também. Depois de 3 dias, você teria alucinações visuais, vendo objetos se mexerem quando estão parados. Depois de 90 horas, a temperatura do seu corpo cairia muito e você provavelmente ficaria doente. 4 dias sem dormir, o seu coração começaria a falhar e você desenvolveria psicose, perdendo completamente a noção da realidade. Depois de 9 dias, você entraria num estado de zumbi, em que o seu corpo não estaria mais funcionando direito. E depois de 12 dias, você teria um ataque cardíaco e iria de arrasta pra cima. Boa noite, durmam bem! Pérolas do Google Maps. Uma pessoa viu o carro do Google passando e resolveu mostrar o dedo do meio. E no fim, ela realmente apareceu na internet com o dedo apontado. Já essa pessoa, quando viu o carro passando, resolveu fingir que tinha desfalecido. E o resultado foi esse. Já esse aqui capturou o exato momento em que esse cara cai de skate. E dá pra ver a história completa. Já esse capturou o que parecia ser só uma pessoa andando de bicicleta, até você avançar e ver ele dando de cara com outro ciclista. Esse cara vomitando. Por fim, esse motorista do Google Maps foi pego comprando McDonald's no drive-thru. Pérolas do Google Maps. Uma pessoa viu o carro do Google passando e resolveu mostrar o dedo do meio. E no fim, ela realmente apareceu na internet com o dedo apontado. Já essa pessoa, quando viu o carro passando, resolveu fingir que tinha desfalecido. E o resultado foi esse. Já esse aqui capturou o exato momento em que esse cara cai de skate. E dá pra ver a história completa. Já esse capturou o que parecia ser só uma pessoa andando de bicicleta, até você avançar e ver ele dando de cara com outro ciclista. Esse cara vomitando. Por fim, esse motorista do Google Maps foi pego comprando McDonald's no drive-thru. Piores materiais escolares. Tantos formatos pra uma régua e você escolhe esse? Tá, piorou. Apontador do Drácula. Que atrocidade. Que medo disso. Eu quero um. Eu vou começar a usar lapiseira, mas não essa. Uma normal. Lápis dobrável que não dá pra usar pra colocar no seu estojo de peixe. Que você abre e dá pra ver as tripas. Borracha de cocô! Caneta, garfo e faca que dá pra escrever e comer o seu almoço. Mochila de dragão. Parece que tá carregando um demônio. Piores materiais escolares. Tantos formatos pra uma régua e você escolhe esse? Tá, piorou. Apontador do Drácula. Que atrocidade. Que medo disso. Eu quero um. Eu vou começar a usar lapiseira, mas não essa. Uma normal. Lápis dobrável que não dá pra usar pra colocar no seu estojo de peixe. Que você abre e dá pra ver as tripas. Borracha de
Cocô! Caneta, garfo e faca que dá pra escrever e comer o seu almoço. Mochila de dragão. Parece que tá carregando um demônio. Por que os elevadores da França são tão pequenos? Eles são tão apertados que só cabe uma pessoa por vez e mal dá pra levar as compras de mercado. E quando eles não são pequenos, são extremamente finos. Isso acontece porque a maioria dos prédios lá foram criados antes dos elevadores serem inventados. Então, quando criaram a tecnologia, precisaram enfiar eles em qualquer cantinho que tivesse sobrando. Por que os elevadores da França são tão pequenos? Eles são tão apertados que só cabe uma pessoa por vez e mal dá pra levar as compras de mercado. E quando eles não são pequenos, são extremamente finos. Isso acontece porque a maioria dos prédios lá foram criados antes dos elevadores serem inventados. Então, quando criaram a tecnologia, precisaram enfiar eles em qualquer cantinho que tivesse sobrando. Por que os elevadores da França são tão pequenos? Eles são tão apertados que só cabe uma pessoa por vez e mal dá pra levar as compras de mercado. E quando eles não são pequenos, são extremamente finos. Isso acontece porque a maioria dos prédios lá foram criados antes dos elevadores serem inventados. Então, quando criaram a tecnologia, precisaram enfiar eles em qualquer cantinho que tivesse sobrando. Por mais que esse banco seja bonito, ele é feito pra impedir que pessoas sem teto durmam nele. E eles fazem esses bancos com vários designs diferentes, mas todos com o mesmo objetivo. Mas esses caras descobriram isso e fizeram esse vídeo, que é um tutorial de vários jeitos de burlar esse sistema, com ideias de como conseguir deitar e descansar até nos lugares mais desconfortáveis, pra que mesmo assim as pessoas consigam dormir. Por mais que esse banco seja bonito, ele é feito pra impedir que pessoas sem teto durmam nele. E eles fazem esses bancos com vários designs diferentes, mas todos com o mesmo objetivo. Mas esses caras descobriram isso e fizeram esse vídeo, que é um tutorial de vários jeitos de burlar esse sistema, com ideias de como conseguir deitar e descansar até nos lugares mais desconfortáveis, pra que mesmo assim as pessoas consigam dormir. Por mais que esse banco seja bonito, ele é feito pra impedir que pessoas sem teto durmam nele. E eles fazem esses bancos com vários designs diferentes, mas todos com o mesmo objetivo. Mas esses caras descobriram isso e fizeram esse vídeo, que é um tutorial de vários jeitos de burlar esse sistema, com ideias de como conseguir deitar e descansar até nos lugares mais desconfortáveis, pra que mesmo assim as pessoas consigam dormir. Mães geniais que venceram o sistema. Um menino de 6 anos odiava ir pra escola e queria sempre ficar em casa brincando. A mãe então teve uma ideia. Disse que se ele fosse pra escola todo dia sem reclamar, deixaria ele ficar em casa 2 vezes toda semana. O menino ficou muito feliz com a ideia e aceitou na hora. E a partir daí foi pra escola todo dia de manhã, e toda vez que ele reclamava, a mãe lembrava que 2 dias na semana ele poderia ficar em casa. Só que tem um detalhe: ele não percebeu que os dias que ele podia ficar em casa eram sábado e domingo. Mães geniais que venceram o sistema. Um menino de 6 anos odiava ir pra escola e queria sempre ficar em casa brincando. A mãe então teve uma ideia. Disse que se ele fosse pra escola todo dia sem reclamar, deixaria ele ficar em casa 2 vezes toda semana. O menino ficou muito feliz com a ideia e aceitou na hora. E a partir daí foi pra escola todo dia de manhã, e toda vez que ele reclamava, a mãe lembrava que 2 dias na semana ele poderia ficar em casa. Só que tem um detalhe: ele não percebeu que os dias que ele podia ficar em casa eram sábado e domingo. Se os gatos têm 4 patas, por que eles deixam só 2 pegadas? Porque eles sempre colocam a pata de trás exatamente onde a da frente pisou. Por causa desse método chamado pisada em linha, os gatos fazem muito menos barulho quando pisam. E também tem certeza que estão pisando em lugares seguros. Quando estão em grupos, eles também usam isso pra parecer que estão em menor quantidade. E inclusive tentam voltar pelo mesmo caminho que foram, pra deixar o mínimo de pegadas possível. E essa é uma das habilidades mais impressionantes dos gatos, apesar de os gatos domesticados estarem perdendo essa característica, porque não precisam mais. Se os gatos têm 4 patas, por que eles deixam só 2 pegadas? Porque eles sempre colocam a pata de trás exatamente onde a da frente pisou. Por causa desse método chamado pisada em linha, os gatos fazem muito menos barulho quando pisam. E também tem certeza que estão pisando em lugares seguros. Quando estão em grupos, eles também usam isso pra parecer que estão em menor quantidade. E inclusive tentam voltar pelo mesmo caminho que foram, pra deixar o mínimo de pegadas possível. E essa é uma das habilidades mais impressionantes dos gatos, apesar de os gatos domesticados estarem perdendo essa característica, porque não precisam mais.